Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre livros que falam sobre livros. Eu tive a ideia desse vídeo porque tá tendo muitos lançamentos nessa mesma linha de livros que falam sobre livros. Comentei com vocês lá no vlog o que vocês achavam dessas indicações. Então aqui está o vídeo com algumas indicações de livros que falam sobre livros. O que isso quer dizer? São livros em que existem leitores, em que a parte de ser leitor é muito importante dentro do livro, eles conversam sobre leituras que eles fizeram e tudo mais. Ou então é um escritor ou uma pessoa que trabalha dentro do mercado editorial, que traz essa perspectiva pra gente de como funcionam as coisas. Eu gosto muito de livros assim, tenho gostado muito de ler livros assim, gosto de saber sobre a parte editorial e também como funciona a mente de um escritor. Pra mim é sempre muito fascinante e também adoro quando eles conversam sobre livros, eu pego dicas de livros que eles estão falando, é sempre muito maravilhoso pra mim. Pensando nisso, vamos começar com o meu favorito, que é Um Favorzinho do Vizinho. Eu li esse livro no Kindle, então vai ficar a capinha aí pra vocês. Esse livro é maravilhoso, ele entrou pela lista dos livros favoritos do ano passado. Eu gosto muito dessa história e eu adoro quanto ela é importante em vários detalhes. A gente tem dois protagonistas e os dois são negros. Ela trabalha no mercado editorial, ela é editora e ele é escritor. Ela adora livros de fantasia, inclusive um dos livros favoritos dela é o livro dele, é o livro que ele escreveu. Ele escreveu esse livro há muitos anos sobre elfos negros, porque ele sentia que a representatividade estava em falta e ele queria trazer essa história para o mundo. Só que depois de um tempo ele não conseguiu mais escrever, mas ela ainda ama essa história. Ela edita livros de não ficção, mas o que ela queria mesmo era editar livros infantis. Só que uma coisa que eu gosto bastante nesse livro também é o quanto ela fala sobre o mercado editorial, como é difícil entrar no mercado editorial, ainda mais sendo uma pessoa negra, e como é difícil para ela tentar esse cargo fazendo a edição de livros infantis, que era o que ela queria tanto. E da parte dele a gente vai ter esse pensamento de um escritor. Ele escreveu esse livro muito jovem, agora ele não sabe como continuar essa história. Muitas coisas aconteceram na vida dele, ele tem medo de muitas coisas. E daí, conforme eles vão se conhecendo, eles vão tendo conversas maravilhosas, porque, né, obviamente os dois gostam de livros. Eles fazem várias indicações no caminho. Uma das primeiras indicações que eles fazem quando eles estão conversando é a Quinta Estação de N.K. Jemisin. Eu fiquei muito feliz quando eu li essa indicação e várias outras que eles vão conversando durante o livro. É um livro de romance fofo, tem discussões muito legais, além desse pano de fundo de livros. Então, pra mim, ele é 10 de 10. A próxima indicação é Amor Entre Livros, que tem essa capa super fofa. Eu recebi recentemente esse livro da Universo dos Livros. E aqui a gente também tem dois protagonistas não brancos. A nossa protagonista também é uma editora de livros. Na verdade, ela ainda não é editora, mas ela trabalha dentro de uma editora, auxiliando como uma secretária. Não é esse o nome, mas ela ainda não edita propriamente os livros. Ela lê, sim, rascunhos, ela dá ideias, mas é difícil para ela se impor porque ela é uma das poucas pessoas negras dentro da editora. Ela está frustrada e cansada com esse trabalho, porque ela acredita que ela poderia fazer mais, ter mais oportunidades, mas ela não quer ouvida nas discussões, o ponto de vista dela nunca é relevante, e a chefe dela é uma bitch. E daí, por outro lado, a gente tem o nosso protagonista, que é um escritor. Ele tem um acordo milionário com essa editora, ele é muito famoso, ele tem um acordo milionário para escrever um livro sobre as memórias dele, sobre a família dele. Só que esse contrato já venceu há muito tempo o prazo e ele não escreveu absolutamente nada. Aí a chefe dela manda ela ir procurar esse cara e fala pra ele: e aí, a gente tem notícias desse manuscrito, como é que vai ser, o que vai acontecer, você não vai escrever mais, você precisa de um ghostwriter, a gente pode fazer isso se você quiser, eu só preciso que você me diga o que você precisa. E daí vai ela de mala e cuia lá pra Califórnia, ela sai de Nova York, vai lá pra Califórnia pra tentar convencer esse cara a escrever o livro. Ela espera que dessa forma ela consiga um pouco mais de respeito dentro da editora e um pouco mais de oportunidades. É um livro que fala sobre livros e também tem um ponto de fundo de A Bela e a Fera. A gente tem muitas referências sobre A Bela e a Fera, muitas referências, algumas até demais, mas é muito claro como a autora se inspirou nisso. Afinal, a gente tem esse autor recluso, a casa dele é enorme, tem uma grande biblioteca e tudo mais que você já possa ter em mente sobre A Bela e a Fera. Depois temos outro livro que é um favorito da minha vida, que é A Outra Garota Negra. Eu amo profundamente esse livro. Eu ainda não assisti a adaptação, mas ela tá na minha lista e eu pretendo assistir esse ano. Esse livro é muito importante pra mim. Ele é absurdamente maravilhoso, ele mexeu comigo de infinitas formas e eu acho que eu tenho um vlog só pra ele. Também tem uma discussão no canal da Maria, do Impressões de Maria, que a gente conversou juntos, eu, a Maria e a Su. Realmente é um livro muito especial e maravilhoso.
Aqui a gente tem uma protagonista que trabalha no mercado editorial, ela trabalha nessa editora e ela é a única garota negra que trabalha nessa editora. Então ela passa por situações que só uma pessoa preta que trabalhou em um espaço predominantemente branco sabe como é. Eu sei por experiência própria. Ela escuta coisas que as pessoas acham que não significa nada, que não é nada demais, mas que é um completo absurdo. E as opiniões dela, o que ela acha sobre os livros, o que ela pode acrescentar sobre essas histórias, nunca é levado em consideração. Até o momento que outra garota negra chega, finalmente ela pensa que ela vai ter uma aliada, uma pessoa que ela vai poder conversar, que vai entender o que ela passa dentro da editora. Só que essa outra garota negra é muito estranha, muito diferente. Ela não é o que a nossa protagonista esperava. A partir daí a gente vai ter uma história que para muitas pessoas é muito, muito louca. Mas para mim, e eu acho que para a maioria das pessoas pretas, fez tanto sentido, conversou tanto com a gente, que é assim, surreal. É um livro que vai falar bastante sobre o mercado editorial, sobre como histórias diversas não são trazidas, ou como elas são trazidas como se fossem cota. Ai, a gente precisa trazer esse autor aqui não branco, veja só como a gente é antirracista, como as opiniões dessas pessoas negras, né, dessas minorias que trabalham dentro desses espaços, não é levada em consideração nunca, e o quanto é importante a gente falar sobre isso. Também tem um rolê aqui sobre cabelo, que é assim, o topo do bolo. E tem muitas discussões sobre pessoas pretas que estão cansadas. Cansadas de lutar, cansadas de sempre se impor e cansadas de tentar fazer o máximo. Eu gosto de absolutamente tudo nesse livro. Ele é um livro 5 estrelas pra mim e eu vou recomendar ele pra sempre. Não tem como fazer uma lista dela sem colocar ela, não é mesmo? A senhora Emily Henry com Louco por Livros. Eu acho que esse livro é o livro que mais fala sobre livros, apesar de que a gente tem o outro, que eles são escritores. Mas eu gosto um pouquinho mais desse, na verdade eu gosto mais do outro. O outro é um livro muito melhor pra mim, mas esse daqui, no sentido de falar sobre livros, eu acho melhor. Aqui a gente vai conhecer duas pessoas que trabalham dentro do mercado editorial. Eu sempre acho muito interessante o ponto de vista de escritores, mas o ponto de vista de pessoas que trabalham dentro do mercado, eu acho muito mais interessante. A gente consegue conhecer mais profundamente como funciona esse meio. E aqui a gente tem esses dois protagonistas que estão sempre falando sobre livros, sempre pensando sobre livros. A nossa protagonista vai passar um tempo numa cidade pequena junto com a irmã dela e ela sente muita falta da cidade grande, porque ela adora tudo que envolve a cidade grande, inclusive editar livros. E daí o nosso protagonista também é um editor de livros e eles se encontram, por acaso, nessa cidade pequena. E daí a gente vai acompanhar eles trabalhando, falando sobre livros, como livros é importante para eles. Esse nosso protagonista, inclusive, tem uma livraria nessa cidade e é muito legal de acompanhar, assim. É um livro bem gostosinho e eu gosto que no final dos livros da Emily Henry, ela sempre tem uma lista de leituras, né? Nem sempre as leituras são boas, algumas são bem duvidosas, como por exemplo aqui ela fala sobre Verity, da Colleen Hoover. Não vamos falar sobre isso. Mas ela indica Uma União Extraordinária, da Alicia Cole, que é simplesmente perfeito. Os Números do Amor, da Ellen Honk, que é maravilhoso e eu recomendo com todo o meu coração. E Uma Semana para Se Perder, da Tessa Dare, que é lindo e tudo pra mim. E a nossa última indicação é um que eu li recentemente, que eu falei pra vocês na Leituras do Mês, que é O Rascunho do Amor. Aqui a gente vai ter dois escritores, eles se conheceram há um tempo atrás, escreveram um livro juntos, e alguma coisa aconteceu nesse tempo que eles escreviam. Aí eles brigaram, passou muitos anos, e eles foram cobrados para escrever o segundo livro, porque eles já têm um contrato assinado. E daí eles decidem que, mesmo depois de tudo que aconteceu, eles vão sim se encontrar para construir essa nova história. Essa história é muito legal porque eu nunca tinha lido um livro onde dois escritores estão escrevendo juntos a mesma história. Eu nunca tinha visto esse processo, e aqui o processo de escrita é muito presente no livro, as emoções, como eles se sentem escrevendo, como eles pensam em determinada cena e como eles juntam isso um com o outro, porque cada um pensa de uma forma, tem uma forma de escrever e eles precisam combinar isso na hora de colocar as palavras no papel. E é muito interessante e legal todo esse processo, até porque são dois escritores que escrevem esse livro e eles são casados. Então, eu acho que é bem legal e fazia sentido eles escreverem uma história assim. Eu gostei muito de acompanhar o processo de cada um, porque a gente tem um pouco do passado, do que aconteceu com eles e do presente deles escrevendo. E também tem o processo de como cada um pensa em escrever uma cena, o que foi muito legal. Eu não sei se um dia eu conseguiria escrever uma história com outra pessoa. É uma coisa tão íntima, você põe tanto de você naquele livro, você ainda tem que compartilhar com outra pessoa enquanto você está escrevendo. Eu sei que pode parecer estranho, porque no final o livro vai ser publicado e você vai compartilhar ele com outras pessoas, mas o processo de escrita é um processo
que tira muito de dentro de você, e compartilhar isso com outra pessoa é bem difícil, e aqui nesse livro mostra bastante essa parte. Esse foi o primeiro livro que eu li no ano, ele é super levinho, eu gostei do romance e gostei também dessa parte de livros. Essas foram algumas indicações de livros sobre livros. Eu estou lendo outro livro que se encaixa nessa categoria, mas vou esperar terminar ele para contar para vocês, talvez em algum próximo vlog. Mas me diga aí se você já leu algum desses livros e você tem alguma indicação para me fazer, porque eu adoro livros desse tema. Obrigada por ter assistido até aqui, um obrigado especial aos apoiadores. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!